Olá, seja bem-vindo ao ND, que hoje vai falar sobre mercado de trabalho, escolha da profissão para os jovens. E eu converso com Adriano Simões, que é professor de orientação profissional. Tudo bem, Adriano? Tudo bem, Roberta? Boa noite, um prazer estar aqui. Seja bem-vindo. Vamos falar um pouquinho sobre esse dilema que todo mundo enfrenta, né? Acho difícil alguém que não tenha passado por ele em alguma época da vida, que é a escolha da profissão. Sim, Hoje a vamos lá. gente escolhe muito cedo o que se vai fazer. Você acha que o adolescente de hoje, ele tem condições já, com, de repente, 16, 17 anos, já escolher a sua profissão? Eu acredito que sim. Eu, por exemplo, escolhi ser veterinário com 7 anos de idade. Com 7 anos de idade eu já pensei, aliás, estava bem fácil, né? Gosto de cachorro, gosto de gato, mãe, quero ser veterinário. Acho que muitos veterinários começam assim na profissão. Uma paixão de infância. Pois é, e aí depois que a pessoa entra na faculdade, ela vê que a coisa é um pouco diferente e ela vai mesmo cair na real quando ela entra no mercado de trabalho, que aí ela vê que não adianta você só ter paixão pelo que faz. Você precisa também pensar no quê? Em como é que você vai fazer aquele seu curso técnico de 5 anos gerar renda, né? Então, não é Que é apenas... o grande desafio, né? Você precisa comer, você precisa viver. A gente fala muito de escolha profissional com apenas o que gosta. O que gosta, Roberta? Pelo amor de Deus, a gente tem que saber. Isso é uma coisa que eu bato muito com o adolescente. A diferença entre felicidade e alegria. Qual é essa diferença? Eles têm uma pegada enorme com isso daí, entendeu? Porque eles confundem, eles acham que felicidade e alegria é a mesma coisa. Então, eu sempre falo assim para eles, qual que é o contrário de felicidade, gente? Aí eles, tristeza, legal. E de alegria, qual que é o contrário? Aí eles, tristeza, tristeza também? Não, então peraí, alguma coisa está errada aqui. Aí eu faço eles enxergarem que, na verdade, o contrário de felicidade é infelicidade. O contrário de alegria que é tristeza. Você colocaria o contrário de felicidade como uma insatisfação também? Uma insatisfação mais permanente, né? Alegria é estar, felicidade é ser. Ou seja, você não ser, né, a infelicidade. Essa insatisfação mais profunda. E você pode não estar. Roberta, entre nós aqui, né? Veterinário, jornalista, quantas vezes a gente não está alegre no trabalho? Várias vezes. Várias vezes, é normal, né? Então, agora você tem que ser feliz fazendo aquilo que você gosta. Imagina se você não ama o que você faz. Aí, eu tenho até uma história que eu sempre conto para eles, que a verdade, o que você perguntou para mim é do jeito que eu começo meus eventos com eles, tá? Porque eu já chego para eles falando assim, olha, eu tenho um livro, né, de orientação profissional, e aí eu chego para eles e falo assim, olha, eu vou dar aula de orientação profissional, eu tenho um livro, eu vou dar um livro de presente agora para quem acertar no que eu me formei na faculdade. Ei, mas não sai veterinária, hein? Mas não sai veterinária de jeito nenhum, não sai. Até que eu dou uma dica, tal, a primeira letra é V, tal, aí sai veterinária. Mas por que eu brinco com isso? Justamente eu falar para eles, pô, vocês são cachorro agora? Gato? Porque, né? Um veterinário vindo dar aula de orientação profissional? Sim, então, o que tem a ver, não né? tem sentido, o que tem a ver? E aí é que E começa... o que tem a ver, Adriano? Exatamente, tem tudo a ver, tem tudo a ver. Por quê? Porque se eu conseguir, eu estudei a maior parte da minha vida em escola pública. Se eu conseguir me dar bem, fazendo aquilo que eu gosto, ganhando bem e tal, eles também podem conseguir. Então é aí Agora, que eu pego. você tocou num ponto, por exemplo, você falou que você escolheu a sua profissão com 7 anos de idade. Eu acho que a sua mãe deve ter sido muito feliz, porque não teve esse impasse, né? Escolhi dessa forma, assim, né? Gosto de cachorro, quero ser veterinário e tal. Agora, hoje, os adolescentes, pelo menos quem lida com adolescente, acorda de manhã querendo ser uma coisa, à tarde já trocou de posicionamento, à noite já quer uma terceira profissão. A gente vê, eu brinco que lá em casa elas não conseguem nem escolher a camiseta. Então, o que dirá a profissão daqui a 1, 2 anos? Existem vários perfis de adolescentes, né? De uma forma geral, a gente tem um quadro, um perfil traçado do adolescente brasileiro, daqui da nossa região, Sim. mas existem várias personalidades. E aí você tem que lidar com esse vasto mundo de personalidade dos adolescentes e fazer com que eles encontrem esse caminho de achar a profissão. O que é feito? Eu junto tudo isso aí no treinamento emocional. Porque eu acredito assim, as técnicas que a gente usa, DISC e outras metodologias para perfil comportamental de adulto, que a gente tanto faz, trabalho equipe, liderança, você sabe que eu também trabalho com isso. Quando a gente fala com adolescente, eu acho que eles não são ainda bem formados para a gente rotular o cara, ele é desse perfil ou daquele perfil. Então o que eu pego? Eu acho que eles têm que se conhecer mais. Tem que se conhecer. Então para isso eu faço treinamento emocional. Que justamente para eles perderem o medo do mundo e começarem a buscar novas possibilidades.
É mais ou menos assim, ó. O medo é um instinto de proteção. Isso estudos já mostraram, tal. A gente tem o medo real e o medo ilusório. Só que o medo, ele não sabe disso. Quer ver só? Imagina que tem uma barata aí atrás agora. A gente vai levantar nesse momento e encerrar essa gravação. Imagina que ela começa a subir aí, né? Pelos degraus aí, pelo pé da cadeira. Você já ficou até meio vermelha. Meu, tá só de dando pensar um nisso. calor Já aqui. Por quê? Por que isso? Porque o medo é o instinto de proteção. Ele quer te proteger do perigo. Para ele, associou barata a perigo. Racionalmente, se você entrar num MMA com a barata, não tem como você perder. Mas o medo ilusório é tão forte que você pode simplesmente falar, não, eu perco a barata. Eu perco. Porque, assim, é muito forte em você esse instinto de proteção. Entendeu? Então, quando você olha para trás e vê que nem tinha barata, ou que simplesmente se você chegar lá e chotar a barata, quando você enfrenta o medo, ele também desaparece. Essa é a sacada. Isso Agora, é o que eu mais ensino para eles. E esse agora, voltando para essa questão da escolha da profissão, esse eu acho que é o grande clique que tem que ser dado no adolescente, né? Você falou, de repente, o medo de escolher errado, mas ele não está numa prisão, né? Ele pode fazer, de repente, uma escolha, experimentar aquela escolha, ver que aquilo não era a vida dele, não é aquilo que vai satisfazer ele enquanto pessoa, que vai o realizar e trocar de profissão. O medo é muito inicial. Se perguntar para ele quanto que é o salário daquela profissão que ele acabou de escolher, ele está entre, arquitetura e medicina. Então, onde trabalha um arquiteto? Onde pode trabalhar um médico? Quanto vai custar a faculdade? Quanto ganha? Onde você vai estudar? Ele não sabe ainda nada disso. Então, o medo está aí. Ele está achando que ele está entre essa e aquela. Ele primeiro tem que começar a pesquisar, ver a profissão, ver a faculdade, ver quanto vai custar isso. Ver aonde que ele vai trabalhar, conversar, vai no Google, pô. Vai em sindicato, vai no conselho da profissão. Tem vários profissionais dispostos a conversar com ele sobre a profissão. Saiba escolher. Agora, esses jovens de hoje, 14, 15, 16 anos, será que eles estão a fim de vasculhar isso ou estão esperando algo pronto? Por favor, me diga que profissão eu devo seguir. Você tocou num ponto muito delicado, né? Porque hoje em dia, com a facilidade de entregar tudo pronto, né? Principalmente essa coisa da mídia social, essa coisa da imagem muito forte, né? Isso está pegando forte com eles, né? Então, o que eu geralmente faço são provocações para tirar o cara da bolha. Porque muitas vezes ele está dentro de uma bolha imensa e nem sabe. Eu vejo adolescente aí de 17 anos que estuda em uma ótima escola particular, isso caso real, tá? Sim. Que chegou para a mãe, que viaja, sabe, assim, para a Europa e tal, e chegou para mim e falou, pô mãe, não aguento mais ser pobre. Não tá nem sabendo. Aí uma outra, porque tem muita espinha, agora teve que ir no médico e tá tomando remédio para depressão. Pô, onde é que a gente vai chegar assim? É muito além da escolha profissional, então, né? Bolha. Aí o que eu faço com esse tipo de adolescente, né? Como eu trabalho com diversos públicos, isso é fácil. É pegar desse e levar para essa bolha aqui, ó, levar para outra. Tá? Então, Choque de realidade. Choque de realidade, mudar. Mas não só, tem dos dois, tá? Tem dos dois. Às vezes também é muito legal pegar o adolescente aqui de uma escola humilde, que tem uma história de vida assim, devastada, e ele acha que ele não vai conseguir nada por causa disso, e você pegar ele aqui e colocar ele aqui e mostrar, ó, olha aqui, eles são melhores que você? Olha a tua força, cara. Você tem capacidade também. E aí ele sai dali renovado. No próximo bloco a gente continua a falar sobre escolha profissional. A gente volta já já. O ND está de volta. O nosso assunto de hoje é escolha profissional e eu converso com Adriano Simões, que é palestrante e professor de orientação profissional. Adriano, a gente está falando sobre como é difícil hoje o jovem escolher, né, de uma forma assertiva e esse choque de realidades que a gente tem, às vezes, de acordo com a situação econômica e a realidade de vida de cada adolescente. Né? Você consegue oferecer possibilidades a esses jovens de escolhas nesse curso, nas palestras que você dá, de forma que ele entenda, assim, hoje a gente tem várias profissões novas,
né, surgindo. Antigamente a gente escolhia veterinária, jornalismo, direito, medicina, acabou. Hoje essas profissões, algumas delas estão se reinventando e outras novas estão surgindo, a cada ano surgem novas profissões. Com essa oferta tão grande, como é que esse adolescente consegue escolher de uma forma certa, assertiva isso? Pois é, analisando as mídias sociais, por exemplo, eu vejo muita gente falar, né, da tecnologia da informação, que é uma área em alta, tecnologia sempre vai crescer, ao meu ver. Sim. Só que não adianta o cara fazer lá ETEC de informática, e depois fazer faculdade de ciência da computação, e depois, como eu vejo, o cara vai procurar emprego de fazer uma especialização para trabalhar apenas com publicidade de Facebook e fica só ali trabalhando numa empresa só. Isso é muito pouco, isso não vai fazer você ser feliz na vida. Isso aí é um trabalho, é um emprego. O que eu acho que o jovem tem que fazer é buscar ser dono dele mesmo, ele ser empresário dele mesmo, ele ser empreendedor. Ele tem um produto que é ele, associado a especializações, ao técnico, que é a faculdade que ele vai fazer, e aí ele se vende. E aí ele gera valor naquilo. E aí ele pode fazer, ofertar esse produto, aí sim, mídias sociais, aí sim, ele pode fazer aquilo de uma forma maior. Eu vejo muitas vezes as pessoas querendo pular isso e já querendo assim, não, então eu vou ganhar dinheiro, eu vou abrir uma empresa disso ou daquilo. Não é assim, não é assim. A propaganda hoje em dia, que isso dá certo com estalar de dedos, está muito alta. A gente sabe que não é assim, são anos e anos de construção. Um emprego formal tá fácil, né? A gente vê um índice de desemprego Pois absurdo. é. Então, às vezes, você até enche esse jovem de sonhos, né, para que ele alcance. Quando ele chega no mercado de trabalho, a realidade é completamente diferente. Sim. Então, assim, eu acho que são dois problemas que a gente tem enquanto sociedade hoje. É acertar essa escolha profissional para que não se gaste dinheiro, para que não se perca tempo, mas também fazer com que esse jovem esteja preparado emocionalmente para entrar nesse mercado de trabalho que hoje está completamente escasso, né? E aí você tem que ter uma inteligência emocional bem aguçada para saber lidar nesse mundo hoje que a gente está, né? Tem que se conhecer e saber os seus pontos fortes para poder utilizar. E os seus pontos fracos para desenvolver, para melhorar, né? E tornar aquilo menor para aumentar os pontos fortes. Então eu vejo muito isso no adolescente assim. Aquela ansiedade de não querer, não sabe esperar, não sabe a vez dele, quer tudo para agora, e muitas vezes não sabe se comportar. Eu vejo adolescentes, às vezes, eu chamo de adolescente porque para mim parece com que é. Tem 17, 18 anos, mas se comporta como uma criança de 10, 11, mimada, chorona. Isso não vai levar a lugar algum. Quantas vezes, isso eu falo para eles, você já deve ter ouvido também muitas vezes, a gente fala assim, aquela pessoa é ótima, competente, mas não dá para trabalhar com ela. Por quê? Porque não dá. Porque a pessoa não engole desaforo. Quanto que a gente passa no trabalho? A pessoa não sabe a hora de fazer, a hora de ficar quieta, a pessoa não sabe, é desorganizada às vezes, ela não sabe se planejar, é atrasada. Então, são valores simples. Mas esses valores, eles não são ensinados na escola, nem mas é numa pesado. faculdade. Não, mas comigo é. Isso não é problema da família, da base? Também é. Mas muitas vezes me chamam justamente para isso, porque aí o pai, olha, eu não sei mais o que eu faço. Aí vem, então vem aqui comigo aqui que eu fecho o que eu faço aqui. O tio Adriano resolve. Não, então vem conversar comigo aqui. Vem conversar. E qual é o resultado? Em quanto tempo você consegue um bom resultado? Depende, né? Geralmente, adolescente, eles são, eu acredito, né? Como eles têm menos tempo de vida, eles têm muros mais fáceis de serem derrubados, tá? Então às vezes, em 3 horas, se consegue uma mudança ali com o cara, às vezes ele precisa de tempo, né? Quando eu faço mentoria individual, precisa ser uma semana, aí passa aquilo, aí vai a outra vez, outra semana, aí mais ou menos em torno de 7 sessões. Agora, em 2012, você criou o projeto Construindo Sonhos, Sim, lá da Moças Cegas. O que foi esse projeto? Isso. Então, na verdade, foi a minha transição aí, transição não, né? Quando eu abri o leque de possibilidades e somei mais uma profissão, né? Que é a orientação profissional. Na época, eu estava na veterinária lá, minha especialidade é cirurgia, sou cirurgião,
Não, eu tinha feito mestrado, já estava operando, fazendo meu trabalho, só que eu queria mais. Eu pensei assim, poxa, eu consegui, outros também podem conseguir. E aí comecei a ajudar adolescentes em escolas públicas, e comecei pela República de Portugal, que foi onde eu estudei, aqui em São Vicente. Aí, depois disso, eu pensei assim, caramba, já pensou dar palestra para quem não consegue me ver? Ver se estalar, assistindo para a Olimpíada. E aí eu fui lá das Moças Cegas. Me apaixonei por um grupo de adolescentes lá e virei professor deles. Eu brinco lá na minha igreja. Porque assim, eu vou uma vez por semana, fico 1 hora e eu sempre saio melhor do que quando eu entrei. Toda segunda-feira, 8 horas da manhã, você, todo mundo que quiser, está convidado a ir lá assistir a minha aula de orientação profissional com adolescentes. E o resultado? Perfeito. Perfeito para eles, não sei. Para mim é. Porque para mim lá é um trabalho social, gratuitamente. Nossa, como eu aprendo lá, como eu cresço, como eu amadureci como pessoa, em tudo. Como eu comecei a crescer. E para eles, o que eu vejo, né? Hoje em dia é o retorno, né? Já estou na faculdade, uma faz direito, o outro faz engenharia, e vem me agradecer, né? Agora, esse foi o embrião de outros projetos, na verdade, né? Você tem um outro projeto, o Porto Profissões? Eu tô com 3 projetos no momento, né? Fora meu trabalho da veterinária, eu trabalho em tudo. No Porto Profissões, o que é? É um trabalho, é um projeto que a Marimex, juntamente com o jornal A Tribuna, eles fizeram esse projeto, que atende adolescentes de escolas públicas da Baixada inteira. Então, a Tribuna pega lá o adolescente na escola, a escola cadastrada, leva lá e eles têm um workshop de 3 horas comigo de orientação profissional. Eu sou contratado só para dar aula de orientação profissional para os adolescentes. Dessas escolas públicas? Dessas escolas públicas selecionadas, tem uma seleção uma vez por ano, bem concorrido, na verdade, até um orgulho muito grande, né, de estar participando disso. E lá a gente apresenta as profissões portuárias, porque eu acho bem interessante o jovem, né? É uma estratégia, é um planejamento, né? Pô, tá cheio de profissão aqui no Porto de Santos. Muita gente nem sabe. Eles nem sabem, às vezes. Será que não dá para eu começar por aqui, né? Fazer, depois do campus, um setaporte, entrar em alguma profissão portuária, aqui ser para mim um trampolim para depois fazer uma administração, enfim. Então a gente tenta passar isso para eles lá. E no próximo bloco a gente vai conhecer o Prospere Jovem. A gente volta já já. O ND está de volta e o nosso assunto de hoje é escolha profissional e eu converso com o Adriano Simões, que é professor de orientação profissional. Adriano, a gente estava falando sobre alguns projetos que você desenvolveu e tem o último filho agora, que é o Prospere Jovem, isso? Sim, o que é o Prospere Jovem? É um propósito de vida para mim em forma de um projeto. A primeira escola agraciada está sendo agora o Colégio Avelino da Paz Vieira, da Educação Municipal da cidade de Santos. E acabamos agora o projeto, os módulos, e a terça-feira agora teremos a formatura do projeto, com 90 alunos, uma coisa bem bacana. E o que eu mais trabalho com eles? Eu mais trabalho com eles essa parte da inteligência emocional, de fazer eles acreditarem que é possível sim, a partir das habilidades deles, conseguirem se dar bem na profissão que eles escolherem. E claro que aí entra as escolhas profissionais também. Qualquer escola pode participar desse projeto? Como é que faz? Sim. As escolas interessadas podem, estar aí o meu contato, né? Podem me procurar, que aí a gente faz um projeto personalizado Prospere Jovem para a sua instituição de ensino. Ou o jovem pode também me procurar para fazer uma mentoria individual. Agora, uma das características dessa fase da adolescência é esse mundo conturbado de emoções que se vive a cada segundo, eu diria, né? É complicado. Como é que é possível trazer essa emoção toda a favor para contribuir para a escolha da profissão, ao invés de atrapalhar, de trazer insegurança, instabilidade? Sim, a partir do momento que eles trabalham o autoconhecimento, que eles começam a entender melhor quem são eles, onde eles estão, eles começam a pensar mais, daí, tá bom, então tá. Então eu sou comunicativo? Como é que eu posso usar isso para me dar bem? E aí a gente começa a se planejar. E aí eu faço um planejamento no Prospere Jovem com eles, de onde eles estão agora e aonde eles podem estar daqui a 4, 5 anos. Esse é o que você chama de planejamento estratégico, Planejamento estratégico de carreira. Quais os pilares, então? Como é que funciona? Então, primeiramente é ele se localizar, né? Aqui é onde ele está,
Isso fisicamente, aí a gente começa a fazer perguntas para ele poder ter mais clareza de o que ele quer para ele. Então, para que você quer isso? Quanto vai te custar? Como você vai fazer para conseguir? Quando você vai começar? Onde vai ser isso? Quem vai te ajudar? E aí, a partir daqui, ele começa a dar aquele passo a passo, começa o enfrentamento. O enfrentamento para ele poder começar a dar o primeiro passo, e depois o segundo, terceiro, e com isso o medo, que a gente tanto falou, vai diminuindo, e ele começa a seguir um caminho de, não, então eu vou pesquisar agora sobre culinária. Então eu vou conversar com um super masterchef. Não, então agora eu quero ser engenheiro civil. Então tá, então eu vou pesquisar agora quem é o engenheiro civil bem-sucedido que eu poderia conversar sobre isso. E aí aquela dúvida inicial começa a sair. Por quê? Porque ele é comunicativo. Lembra? Sim. Ele é comunicativo. Então ele começa a mas espera aí, onde eu posso usar a minha comunicação para me dar bem na engenharia? E não apenas, eu sou comunicativo, você é jornalista só. Gosto de animais, você é veterinário. Não é assim. Você pode usar suas habilidades em diversas profissões. Você consegue pensar fora da caixa, na verdade, Sim, né? esse é o caminho, esse é o caminho. Agora, existe uma diferença entre os alunos de escola pública e escola particular, por exemplo, nesse processo todo, porque é o mesmo processo para todo mundo, né? Mas eu imagino que você tenha realidades completamente diferentes. Qual o resultado de cada uma dessas realidades? Eu acredito muito que os alunos de escola pública, na faixa etária, vamos pegar a mesma faixa etária de 14, 15 anos, eles pensam mais em trabalho e profissão do que os alunos de escolas particulares. Por quê? Porque o aluno de escola particular, muitas vezes, ele está tão protegido ali no ambiente familiar que ele vai ver depois, tem tempo para pensar nisso. O de escola pública, filho, é agora. Ou ele começa a pensar agora, senão quando ele chegar lá na frente não vai ter dinheiro para ele pagar a faculdade. Então isso é uma diferença que eu percebo grande. Uma outra diferença também é, uma vez eu perguntei, uma enquete, uma escola pública, qual que é a maior diferença que eles acham que deveria ter? Já que estão reclamando tanto, né? O que devia ter tanto de diferente numa escola particular? Sabe qual foi a resposta? A merenda. A merenda que não existe. A merenda que não existe na escola particular, mas eles não sabem. Para eles, a merenda devia ser melhor na escola particular. Então essa devia ser, na cabeça deles, essa era a maior diferença que existia na escola deles para uma escola particular. A gente está no final do nosso programa, mas rapidamente, Adriano, qual é o recado que você daria para esses jovens que estão no impasse de decidir o seu futuro? Eu acho que eles têm que olhar mais para a família deles. Quem foi a mãe, quem foi o pai. Eu sempre brinco que eu não queria ser professor e eu sou veterinário. A minha mãe queria ser veterinária e foi professora a vida toda. Você acha que não tem nada a ver isso? É óbvio que tem. Então, o segredo é você pegar aquilo que já está em você e contribuir no mundo de uma forma que você vise também a renda. Ok. Adriano, muito obrigada. Sucesso aí na ajuda a esses adolescentes, que eles encontrem um caminho certo. Pode deixar. O ND fica por aqui. Uma ótima noite para você. Fica agora com o Jornal da Band. Até mais.